Olá, povo de Deus, como nós estamos? Quero dizer para meus queridos que estou muito alegre em estar retornando hoje, dando continuidade ao nosso projeto Momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. Nós estivemos uns dias ausente devido a problemas estruturais do nosso cenário aqui, ok? Mas já foi resolvido e nós estamos de volta. Para a glória de Deus, iremos começar a fazer novamente o Momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. Mas você que não conhece ainda pode estar perguntando: que reflexão é essa, irmão Carlinhos? Nosso material didático, existe uma leitura bíblica de segunda a sábado, todos os dias. Aqui está. Todos os dias tem uma mensagem, um tema, um versículo bíblico para que seja meditado, para que seja estudado. E o Momento EBD nada mais é do que o fortalecimento para nos conduzir mais fortes para a nossa leitura do próximo domingo, onde nós iremos dissecar o tema Vivendo o Fervor Espiritual, para a glória de Deus. E a leitura bíblica de hoje, do Momento EBD, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3 e o versículo de número 52. E tem o seguinte tema: a alegria é um sinal de vida cheia do Espírito Santo. A alegria é um sinal da vida cheia do Espírito Santo. E eu já quero ler essa porção bíblica que nos diz o seguinte: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Meus queridos, você conhece alguém cheio do Espírito Santo? Você poderia, se fosse perguntado, dizer quais são as características de um homem, de uma mulher, de um jovem cheio do Espírito Santo? Você poderia dizer quais são as atitudes de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Talvez alguns irmãos tenham o entendimento que ser cheio do Espírito Santo é apenas falar em línguas estranhas. Talvez você veja as pessoas em determinados locais da igreja, em círculos de orações, ou até mesmo nos cultos aos domingos, ou nas reuniões dominicais, e ver as pessoas falando em línguas estranhas, e você pode dizer: realmente, esse cristão, esse homem, esta mulher, esse jovem está cheio do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer para você, vamos colocar uma vírgula, porque ser cheio do Espírito Santo não é somente falar em língua estranha, mas falar em línguas estranhas é uma consequência de você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o cristão fala em línguas estranhas, mas ele não está cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é vivenciar o fervor espiritual, é você vivenciar a plenitude do Espírito. E de certa forma, ser cheio do Espírito Santo é uma alegria incalculável, um gozo, um regozijo na presença de Deus. Mas para se viver o fervor espiritual, essa alegria, este gozo, esta satisfação tem que permanecer na vida do cristão e na vida do crente. E no versículo a qual nós fizemos uso hoje,
nos diz que os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mas por que os discípulos estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo? Será que Jesus Cristo havia deixado como herança para os seus discípulos, para cada um, uma mansão em Jerusalém? Será que Jesus Cristo havia deixado para os seus discípulos muitos bens, muitas coisas materiais, muitas farturas, e por isso aqueles homens naquele momento encontravam-se cheios de alegria e cheios do Espírito Santo? Meus queridos, se nós voltarmos para o começo deste capítulo, que é o capítulo de número 13, nós iremos perceber que este contexto faz parte da primeira viagem missionária de Paulo. E a igreja, ela em Antioquia, ela separa a Paulo e a Barnabé para a primeira viagem missionária. E diz ao início do capítulo: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Mas veja bem, os discípulos estavam começando a saga da igreja do Senhor. E esses homens estavam alegres e regozijantes, porque estavam sendo enviados para pregar o evangelho em terras estranhas e povos estranhos. Eu já quero acrescentar para você, para mim e para você, que ser cheio do Espírito Santo é estar alegre, não com os nossos problemas, nem com os nossos bens materiais ou futuros, mas ser cheio do Espírito Santo é estar alegre e regozijante na presença do Senhor, e diga-se de passagem, alegres em estar fazendo a obra do Senhor, alegres em pregar o evangelho, alegre em estar na prática do jejum, alegre em estar na prática da oração, alegre em estar na prática usual da palavra. Nós podemos ver que esse capítulo ele fala ainda mais quando Paulo chega em determinado lugar para evangelizar um homem, uma autoridade pública, e lá está um mágico chamado Elimas. E ele começa a interferir e diz a palavra do Senhor: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Paulo estava cheio do Espírito Santo de Deus quando repreende o espírito imundo naquele homem. Então, meus queridos, estar cheio do Espírito Santo é quando o cristão ele está agindo com ousadia, com intrepidez, quando vem sobre ele o espírito de discernimento, para ele saber que ali tem o espírito do inimigo atrapalhando a obra. E após o apóstolo Paulo ter repreendido Elimas o mágico, diz que então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é você ter desejo também de estar na igreja. O cristão ser cheio do Espírito Santo é o desejo de estar junto com os irmãos na igreja, participando dos trabalhos. Porque nesse mesmo versículo diz que quando Paulo chega em determinado lugar, a primeira coisa que Paulo faz é procurar uma sinagoga, e ali está num dia de sábado, junto com todos os judeus, e Paulo prega um grande sermão, começando na antiga aliança, percorrendo o Novo Testamento, e as pessoas ali ficaram maravilhadas quando o apóstolo Paulo pregava a palavra. Meus queridos, ser cheio do Espírito Santo, além de tornar um cristão alegre,
acessível aos demais irmãos, aos seus pares. Ser cheio do Espírito Santo é estar feliz em fazer a obra do Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é você estar convicto de que você precisa manter o fervor espiritual, manter essa plenitude espiritual através da prática da oração, através da prática do jejum, através da prática do conhecimento, do estudo e da meditação da palavra. Meus queridos amados, ser cheio do Espírito Santo, nós podemos ver aqui ainda no livro de Atos, capítulo 4 e o versículo 7 ao 9, quando Pedro, diante da autoridade, sendo fustigado a não pregar mais o nome de Jesus Cristo como Salvador, e Pedro, cheio do Espírito Santo, ele parte para testemunhar de Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é estar alegre sempre na presença do Senhor, estar sempre pronto e disposto para pregar o Evangelho, anunciar a salvação com ousadia. Ser cheio do Espírito Santo é estar como no capítulo 4 ainda de Atos, no versículo 31, onde os homens estavam em oração e aquele lugar foi movido pelo poder da oração, pelo poder de Deus, e diz a palavra que todos foram cheios do Espírito Santo. Se você é um homem, uma mulher, um jovem que é cheio do Espírito Santo, você gosta de estar fazendo a obra do Senhor, você gosta de estar na igreja, você gosta de estar na oração. Veja bem, ainda no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo 55, o diácono Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava sendo apedrejado à beira da morte, mas creio eu que Estevão, ele não sentiu uma pedra, porque ele, cheio do Espírito Santo, ao olhar para o alto, ele viu o Filho de Deus o chamando para encontrar-se com ele. Ser cheio do Espírito Santo, meus queridos, é mesmo na hora das adversidades no meio dos seus pares, na hora da calúnia, na hora das pedradas, na hora de receber as injúrias no meio dos seus irmãos. Ser cheio do Espírito Santo é você levantar o seu olhar para o céu e ver Jesus Cristo e saber que o nosso Mestre, o meu e o seu, ele foi injuriado muito mais do que nós, porque ele enfrentou a cruz do Calvário por mim e por você. Ser cheio do Espírito Santo, meus amados, é você ter a alegria, o desejo no coração, o desejo missionário de fazer missões. É você sentir o desejo de completar o reino de Deus. É você estar alegre ao ponto de ser desejoso de povoar o céu. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem um coração missionário. Se você é cheio do Espírito Santo, você está alegre, você não está olhando para as pedradas que estão jogando em você. Se você é cheio do Espírito Santo, ao invés de estar colecionando pedras, você está com seu olhar fito nos céus, sabendo que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Se você está cheio do Espírito Santo, você fará como José, estará colhendo as pedras que estão jogando em você para construir a ponte a qual você subirá para assumir um lugar de proeminência. Se você é cheio do Espírito Santo, você é servo. Se você é cheio do Espírito Santo, você é desejoso, você é um servo obediente. Se você é cheio do Espírito Santo, você respeita os seus líderes, você obedece ao seu pastor. Se você vive o fervor espiritual, se você vive a plenitude do Espírito, você é um servo que deixa fluir os frutos do Espírito na sua vida. Meus queridos, que nós não possamos esquecer isso. Ser cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas estranhas, mas possuir todas essas características. Pedro, ao ser batizado com o Espírito Santo, ele diz aqui o capítulo 2 de Atos que ele sai
daquele aposento em que se encontrava, vão para as ruas de Jerusalém e, cheio do Espírito Santo, Pedro prega um sermão que, na sua primeira pregação, mais de 3.000 almas se renderam a Cristo. Deixa eu tirar uma dúvida sua. Se ser cheio do Espírito Santo fosse apenas falar em línguas estranhas, onde estaria a igreja do Senhor hoje? Se ser cheio do Espírito Santo fosse apenas falar em línguas estranhas, será que aquelas 3.000 almas no dia de Pentecostes teriam se dobrado ao Evangelho? Se ser cheio do Espírito Santo é somente falar em língua estranha, por que Pedro não pregou o sermão do capítulo 2 de Atos apenas em línguas estranhas? Mas Pedro usou uma língua legível, inteligível, para que todos entendessem. Não estou levantando oposição contra falar em línguas estranhas. Não, jamais. Nós somos pentecostais e as línguas estranhas são os sinais, o sinal, a evidência do batismo com o Espírito Santo. O nosso Deus, Ele dá o batismo, mas ser cheio do Espírito Santo não depende de Deus. Ser cheio do Espírito Santo depende de cada um de nós, da nossa busca, para que nós possamos preservar, viver o fervor espiritual, viver a plenitude do Espírito Santo. Deus dá o Espírito, Deus batiza com seu Espírito, mas viver o fervor espiritual depende de mim e de você, não depende de Deus. E ser cheio do Espírito Santo é uma alegria, um regozijo inexplicável, o fervor missionário, o desejo de orar, o desejo de buscar a Deus, o desejo de entender, de estudar a palavra, o desejo de estar no meio do povo de Deus, na igreja, aprendendo, ensinando e buscando mais o Senhor e pedindo a Deus misericórdia para que Ele nos conceda essa graça em que nós possamos manter e viver o fervor espiritual e a plenitude do Espírito. Meus queridos, que Deus possa vos abençoar e nós estaremos breve, mais uma vez de volta com o Momento EBD. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.